Hoje vamos conhecer o gerenciador de tarefas. Ele é usado para, sabe quando o seu computador trava? Quando você abre muitas guias e aparece assim não respondendo, é um dos momentos que você tem que usar ele para você fechar os programas. Dá uma olhada. Tem duas formas de abrir o gerenciador de tarefas. Ou você pode clicar com o botão direito do mouse aqui na barra de tarefa e vem aqui, gerenciador de tarefa. Nós já vimos esse menu na aula da barra de tarefa. Vem aqui, ó, gerenciador de tarefas. Ele vai abrir. Ou pode digitar no pesquisar também, gerenciador de tarefas, que vai aparecer. Ele pode aparecer para você dessa forma, ou dessa forma assim, pequeno, menorzinho. Se ele aparecer assim, clica aqui, ó, mais detalhes, tá? Para que ele é útil? O que vamos usar nele? Vamos usar nele essa parte de porcentagem. Vamos usar nele, vamos descobrir com ele quanto que está usando de memória, quanto que ele está usando de processador, de disco. Então o que aparece nele? Aqui, aplicativos, são todos os aplicativos que estão abertos agora no meu computador. Então eu estou utilizando o Zoom, uma pasta, que é o Windows Explorer, o OBS, que estou gravando esta aula, o Excel e o próprio gerenciador de tarefas. E embaixo está processos em segundo plano, é o que está aberto rodando no meu computador, que não está aberto para mim, eu não estou usando, mas ele fica ocupando um tanto de memória, que aparece um tanto de memória que ele está usando. Aqui em cima eu tenho quanto está usando do meu CPU. O que é o CPU? Meu processador. Então ele está usando 28, 29% do meu processador com tudo isso aberto. E 61% da minha memória. Eu tenho esse computador, ele tem 8 GB, então ele está usando 60% dos 8 GB. O disco não é a ocupação do HD. O disco é quanto ele está processando no HD. Se você tem um computador que o HD é o mecânico ainda, que é um em CD, que é o mais antigo, sempre vai estar em 100%, porque ele ocupa muito, o disco fica rodando muito e ele ocupa 100% do disco. Como eu tenho um SSD, geralmente fica em 0 ou 1, tá? Depois a porcentagem de utilização da rede e do GPU também. Mas qual que é o importante? Aqui a memória e o processador. Por quê? Se utilizar 100% da sua memória, então eu tenho um computador de 8 GB e tiver ocupado meus 8 GB, o meu computador vai travar, ele vai dar tela azul. Sabe quando você abre o navegador, o Chrome, e vai abrindo várias abas assim, e daí aparece não respondendo? Provavelmente porque você ocupou memória. Então ele está lotado e ele não sabe mais aonde colocar as outras coisas que você está fazendo. Então, cada vez que você abre um aplicativo, ele ocupa a memória. Se você abrir vários aplicativos, vai ocupar toda a memória, não vai ter onde o Windows armazenar mais programa, porque não tem memória. Daí você vai lá e tem que fechar um pouco de programa para ele limpar a memória. E eu posso fechar por aqui. Então eu posso olhar aqui e falar, essa pasta está ocupando muita memória. Ou ela está lá já não respondendo, eu fecho ela, eu não consigo fechar ela. Eu clico nela, venho aqui e posso dar fechar, tá? Alguns programas aparecem lá, finalizar tarefa. Ou no segundo plano, posso vir aqui, CCleaner, não estou usando esse programa, ele está ocupando muita memória, vou fechar ele. Venho aqui, finalizar. Finalizei ele, fechei. Então posso olhar aqui quais programas eu não estou usando e finalizar. Cuidado, porque tem alguns programas aqui, ó, que são do Windows. Então, se você fechar, pode desligar seu computador, acontecer alguma coisa, porque ele está processando do Windows. O que mais temos aqui no gerenciador? Temos essa guia de desempenho. Ele mostra também em gráficos daí o CPU, memória, disco. Eu não estou usando cabo de internet, então esse daqui não funciona, só o Wi-Fi que eu estou utilizando. Histórico dos aplicativos. Iniciar, esse é muito importante. Se você liga o computador e ele demora muito para ligar, você vem aqui no iniciar e veja se tem muito programa habilitado. Pode ser que todos estejam habilitados, até programas que você não use. Esses programas aqui, ó, eu não uso. Então, eu deixo ele desabilitado, ele liga o computador. Depois que eu liguei o computador, eu vou lá e qual eu for usar, eu habilito, eu abro eles. Se eu não habilitar, for lá abrir, ele não vai ficar ocupando minha memória. Exemplo aqui, ó, Google Drive. Ele está abrindo junto com o Windows, o que ele torna o Windows mais pesado, mais difícil de ligar.
Então eu clico aqui no Google Drive e clico aqui embaixo, desabilitar. Ele desceu aqui, ó. Então agora, a hora que eu ligar o Windows, não vai mais ficar ocupando memória, a não ser que eu vá lá no Google Drive, dê 2 cliques no programa e ele vai abrir, se eu precisar usar, tá? Temos a guia usuário. Eu só tenho um usuário, que é o meu mesmo. Aqui tem detalhes dos processos também e de serviços, também que não precisa mexer. O importante então, processo para você ver o que você precisa fechar se caso comece a travar seu computador e ver se está ocupando muita memória. Se o seu computador for mais fraco e você abre muita guia, abre internet, abre um Word, abre Excel, abre PowerPoint, vai ocupar muita memória, vai lotar e vai travar seu computador. E pelo gerenciador você pode acompanhar tudo isso, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.